Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma etapa aqui de procedimentos marinheiros, né? Nosso primeiro encontro com essa matéria já se deu, tá gravado, está disponível aí. Fiz umas modificações no que diz respeito à dinâmica dos slides, e aí dá para ver nitidamente a questão das manobras lá de atracação, desatracação. Achei até interessante, muito fácil de memorizar, tá? Essa questão de atracação e desatracação da escada de porta-nó, que desde 2012 não é abordado nas nossas provas, tá? Desde 2012, então já tem um tempo bastante razoável aí para que seja abordado novamente, tá? Uma vez que o histórico é o seguinte: tem sido abordado muitas questões do anexo Bravo, tá? Razoavelmente o anexo Alfa, e quase que não tem sido abordado questões da questão de embarcações miúdas, que é a primeira aula nossa, né? Então, acredito que esse ano aí, vislumbrando aí um futuro próximo, ou seja, anexo Alfa, tá? Ou embarcações miúdas. E em sendo embarcações miúdas, pode cair essa questão da atracação, tá? Sempre complica um pouquinho ali, mas é só mentalizar, ver para onde está direcionado a proa e dar o rumo corretivo para a embarcação, tá? De acordo com a situação. Hoje nós vamos adentrar o anexo Alfa, que é a questão de apresentação marinheira, e iniciarmos também o anexo Bravo até onde der. E aí a gente segue o fluxo no próximo encontro do anexo Bravo, tá? Que são as precauções de segurança quanto à apresentação marinheira. Tá bom, senhores? Então, dada essa situação, nós temos aí como pensamento: quem tem meta sabe onde quer chegar. Quem tem meta sabe qual é o seu objetivo. Muito bem, seu objetivo é o CAW. E qual é a sua meta? Então, muito bem, o objetivo é o CAW. Qual é a meta? Aí é que está. Qual a diferença de objetivo e meta? Alguém sabe definir qual é a diferença? É necessário saber, existe uma diferença. Então, porque muitas das vezes nós estabelecemos um alvo a ser atingido, mas nunca atingimos esse alvo. Porque nós só temos o objetivo, que é o estabelecimento mero do que deve ser atingido. E nós não temos a meta. O que é a meta? Quantificação física do objetivo. Então, quando, onde, como, por quê, quem, o que e qual o valor disso? Lembra? 5W e 5H? 5W e 2H? É a mesma coisa. Isso aí é o que? A quantificação física do objetivo. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Ilha das Enxadas. Então vamos quantificá-lo fisicamente. O que é o objetivo? Curso de formação de oficiais. Quem? Aí vocês dizem quem é que vai estar aí ano que vem. Quando? 2019. Então, às vezes o cara só quer, eu quero ser oficial, mas não estabelece o prazo, pô. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2014, o nome da turma foi Turma Almirante Guilhobel. Quem era o mestre do revocador de alto mar Almirante Guilhobel? Olha aí. Esse quem vos fala. E qual foi o pano de fundo da formatura de 2014? Guilhobel. Aí eu estava lá, caramba, 3 campanhas da turma lá se formando e eu ali de pano de fundo. Eu falei, pô, 2017 eu estarei lá. Quantificação física do objetivo, sabe? Onde? Centro de Instrução Almirante? Não, vamos aprender a falar, vamos estar lá. Vandenkolk, não Cook, nada, Kolk, tá? Como? Aprovado no curso de admissão, ou melhor, concurso de admissão ao curso de formação de oficiais 2018. Olha a quantificação física do objetivo. Por quê? Aí vocês vão dizer o porquê disso. Por que vocês querem ser oficiais da Marinha? Olha a redação. E quanto custa isso?
E aí tem ideia de valor. Alguém sabe me definir o que é valor? O que é valor? Equilíbrio percebido numa troca entre aquilo que você recebe e o que você está disposto a abrir mão para tê-lo. Certo? Isso é valor. Então vocês estão abrindo mão, ó. Saindo do expediente, cansado, certo? Depois de um dia de trabalho, poderia ter ido direto para casa. Seus filhos estão lá aguardando, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Mas não. Estão aqui. Certo? Para quê? Para falar sobre apresentação marinheira. Assunto corriqueiro, maçante, tá? Mas que, dentre todas essas informações que nós estamos vendo, cai uma questão. E essa questão, se cair, ela tem que ser acertada. Tá? Tá aí meu e-mail, para quem não tem ainda, tá? maxeneabrasil@hotmail.com. Então, tirando essa questão de generalidades, tá? Porque eu não vou perder tempo com isso. Vamos para o que interessa. Generalidade vocês vão ler depois. Vamos para o que interessa. Então, o anexo alfa é basicamente dois assuntos: orientações básicas e principais falhas, tá? Orientações básicas e principais falhas decorrentes dessa questão da apresentação marinheira. Então vamos para as orientações básicas. No porto, durante o expediente e após o expediente, e em viagem. Então, no porto, durante o expediente, quem é responsável pela limpeza, a arrumação e o aspecto marinheiro da embarcação, do navio? O encarregado de divisão, o mestre e o sargento de polícia. Inspecionarão frequentemente o navio, verificando a limpeza, a arrumação e aspecto marinheiro. Então são esses três personagens aí, ó: encarregado de divisão, mestre e o sargento de polícia durante o expediente, com o navio no porto. Após o expediente, oficial de serviço e o sargento de polícia. Percebam que o sargento de polícia é o quê? É a interseção desse conjunto aí, ó. Está aparecendo nos dois conjuntos, tá bom? Inspecionarão o navio, empregando o que para isso? O quarto de serviço, tá? Para manter-o limpo e com boa apresentação marinheira. Então tá aí, tá? Em viagem, quem será o responsável pela limpeza, arrumação e aspecto marinheiro? O mestre. Esse contramestre não é o contramestre função, é contramestre tabela de serviço, contramestre do quarto. E o sargento polícia. Percebam que existe uma figura que se repete nas três situações. É o sargento polícia, tá? Exercerão no que couber essas atribuições, empregando quem? O grupo de limpeza e fainas marinheiras, tá bom? Então eles vão empregar o grupo de limpeza e fainas marinheiras para a limpeza e o aspecto marinheiro do navio. Aí, em viagem, tá bom? Está com dias contados e já tem dado para amostra de desarmamento, para quem não sabe. Então, segue-se o resumo. Deu uma repaginada aí. No porto, durante o expediente, encarregado de divisão, mestre e sargento de polícia inspecionarão frequentemente o navio. No porto, após o expediente, o oficial de serviço e o sargento de polícia empregando o quarto de serviço. E em viagem, mestre, o contramestre do quarto, o sargento de polícia empregando grupo de limpeza e fainas marinheiras, certo? Então tá aí, ó, tá bom? Caível na prova, hein?
Não podemos errar isso. Os sinais de rotina, como os de rancho e de uniforme, entre outros, entre a alvorada e o silêncio deverão ser executados por apito, com correção, e os quartos marcados pelo sino de bordo. Então, qual é a observação que a gente sempre faz? O período que serão executados esses toques, tanto no apito quanto no cumprimento da rotina, no que diz respeito ao horário, pelo sino de bordo. É entre a alvorada e... Isso aí não tem como errar, certo? Então tá aí, ó. O apito marinhano, certo? Que pouca gente sabe que é dividido em algumas partes aqui, ó. Argola, suporte, tambor, tubo acústico e bocal. Tá? O que está faltando aqui? O fiel, ornado com os nós marinhanos. E possui ou emite quantas notas musicais aqui? Duas. Tá aí? Tá de guerra, né? Lá e Mi. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Não se admite que um tripulante suje o navio ou colabore com a manutenção, ou não colabore com a manutenção de sua limpeza. Até aí, tá tranquilo? Não tem novidade nenhuma, certo? Agora, o que a gente precisa saber é que não é demérito algum, ou nenhum militar, para nenhum militar de bordo, qualquer que seja a sua antiguidade, abaixar-se para recolher um trapo, um resto de cigarro ou outro detrito que algum descuidado deixou cair no piso e levá-lo à lixeira. Tá? Cansei de fazer isso. E canso de fazer isso até hoje. Tá? Nem mesmo o fato do navio encontrar-se em PMG justifica a degradação ou na sua apresentação a um nível indesejável. Pronto. Até aqui são as precauções básicas. São quantas? Alguém percebeu? 5 ou 7? 5. Agora, a parte B, falhas mais comuns quanto à apresentação marinheira. Vamos às falhas e vamos comentá-las no que couber. Serviço de pintura descuidado, deixando as marcações, vidros, partes envernizadas, borrachas de portas, vigias e cabos elétricos borrados pela tinta das anteparas. Quem nunca viu isso? Correto? Agora eu só preciso esclarecer o seguinte: que marcações são essas aqui? Não só de cabo. De cabo, pois é, mas são as marcações dos acessórios, por exemplo, condição de fechamento do material, marcas de trânsito a bordo, marcas da enfermaria, certo? São essas marcações. Então o marinheiro lá na hora de pintar, se o mestre não estiver supervisionando ou contramestre, ou até mesmo alguém mais antigo da divisão, ele vai pintar tudo, tá? Ou vai borrar tudo também. Então atenção a isso aí. Amarelos limpos, tá? O amarelo está feito, legal. Porém, com a pintura adjacente borrada, porque usou o excesso de caol ou pasta de polir, tá? Devido ao extravasamento do preparo de limpeza, que é o caol ou similar. Tá? Pegou ali de qualquer maneira, borrocou tudo. O amarelo está na marca, mas em volta está tudo pegando, tá? Graxa em excesso nas graxeiras e outros locais sujando a pintura. Quem nunca viu isso a bordo, né? Parafusos, porcas, grampos, orelhas de portas, válvulas e vigias de combate emperrados pela tinta indevidamente aplicada, sabe? Tranquilo? Até aí tudo bem? Se tiver algum termo que alguém desconheça, pode perguntar, tá? Se eu não souber, eu também vou dizer que eu não sei. Mas alguém aqui vai saber, com certeza. Cabos jogados em desalinho pelo navio ou pelas bordas, fiéis de toldos dependurados, chicotes de cabos desfalcaçados ou desfiapados, boças e cabos descochados, desengaiados ou desforrados, capas e sanefas sujas ou maltratadas. Alguma novidade aqui? Tranquilo? Tá? Cabos descochados, alguém sabe o que é isso? Tá?
Um cabo que não tem, que não é puxado. Esse Não, é vamos lá, pô. professor Rafael. Alguém sabe o que é a costa do cabo? Hã? Traçado, né? É, por exemplo, um cabo trançado de 8 cordões ou de 3 cordões. É aquela reentrância que existe entre um cordão e outro no cabo. Aquilo ali é uma costa. Está descoxado, ou seja, os cordões dele não estão torcidos formando um cabo único. Ele está todo lafranho, tá aberto. Tá sem falcaça. Descoxado, desfalcaçado é a mesma coisa também. Tá? Isso aí é descoxado. Então, isso aí compromete a apresentação marinheira também, tanto do navio quanto da embarcação de outra, tá? Talhas, aparelhos de laborar e acessórios semelhantes dependurados em vez de estarem colhidos ou guardados nos lugares apropriados, tá? Alguém sabe o que é talha? Talha é um aparelho de força para fazer o retorno num cabo, tá? Então, ó, talha, aparelho de laborar e acessórios semelhantes é tudo do grupo dos aparelhos de força, tá? Como se chama o conjunto de aparelhos de força a bordo? Boliame, não é isso? E de cabos? Maçane. E de velas? O pessoal sabe. Então daí, ó, olha essa figura aí, que interessante. Parece que o cabo está largado, mas não está não, está polido em cobros. Tá? É uma forma de colher o cabo. Esse material aqui é um cabo de sisal, tá bom? Olha o retorno aqui, é uma patesca fazendo um retorno num ponto fixo. O que está de errado aí? O pessoal está na parte interna do retorno, ó. Se esse cabo sofrer uma pressão e esse retorno aqui por algum motivo, essa patesca abrir, vai dar uma rasteira nesse pessoal que a gravidade vai jogar pela borda, tá? Isso num grosso modo, dando tudo errado, tá bom? Percebam que os capacetes são coloridos, mas não é de agarra. Tá? Temos o raqueteiro aqui de verde. A amarela é quem? Senhor mestre. Atenção. Tá? Aqui branco é quem? Ou oficial ou enfermeiro. Então pode ser um enfermeiro, que aí vai ser branco com uma cruz vermelha. Oficial de segurança, branco com uma cruz verde. Ou oficial, totalmente branco. Certo? Aqui, ó, o telefonista, todos eles usando colete, certo? Pô, o de verde está sem colete. Não, está com colete, está por dentro da camisa verde. Tá? Não é estropo, não. Tá bom? O mestre está sem colete. Não, está com colete tipo suspensório. Tá? Que é diferente desse colete de flutuabilidade permanente, conhecido vulgarmente como colete de banha. Tá bom, senhores? Aí. Defensas esquecidas dependuradas no costado. Isso aí é pênalti. Tampas de tomadas quando estas não estão em uso, fora do lugar ou dependuradas. Fiéis de tomadas, contrapinos e outros acessórios inexistentes. Alguém faz ideia do que é isso aqui? Sim? Estamos imaginando isso, né? Aquelas tomadas que a pessoa faz o amarelo, aquelas tomadas nas anteparas do navio que se faz amarelo e ela tem uma tampa enroscada com um fiel, que às vezes é de corrente, tá? Então o fiel está dependurado, não está em uso, mas a tampa está dependurada, ou mesmo está inexistente. Então está largado em qualquer lugar ali a tampa. Tá? É isso que ele está dizendo. O que a gente vê de errado aí? Defensa dependurada aqui, ó. Tá? Defensas dependuradas. Percebam que isso aí é só um casco, certo? É só um casco, ó. Não tem radar, não tem nada, ó. Não tem ferro. Não, tem radar aqui, né? Tá? Vamos lá, pessoal. Cozeduras das uniões de seções de toldos e sanefas feitas incorretamente. Alguém tem noção do que é isso? Cozedura, costura. É a costura dos toldos e sanefas, tá? Então, as uniões que normalmente é colada, está descolada, ou se for costurada, está descosturada. Então, comprometer o aspecto marinheiro, tá? Normalmente, onde é que ficam os toldos? Normalmente
no porta-ló, tá? Ou quando tem uma representação, alguma coisa aí, faz aquele toldão na polpa ali, dependendo do navio, no convô, dependendo do navio. Então, esses toldos, ou mesmo as sanefas. O que são sanefas, né? Na escada, né? Na escada, com o nome do navio, tá? Descosturadas, tá? Então, é a questão da cozedura, da costura, nas uniões das seções dos toldos, ou mesmo das sanefas feitas incorretamente. Viu que a compreensão ajuda na memorização? Tranquilo. Amarração dobrada deficientemente, de modo que a tração não se distribui igualmente pelas pernadas. Do que ele está falando? O que é isso? Geralmente uma das pernadas ali fica... Pernadas de quê? Hein? Da espia. Então estamos falando da atracação, certo? Dobrar a amarração é por ocasião da atracação ou desatracação? Atracação. Atracou, vai tocar a volta ao detalhe especial para o mar, permanecendo o pessoal necessário para dobrar a amarração do navio, certo? Aí é aquela briga de sempre do mestre, eu tenho que render lá, render pelo quarto do... Aí o mestre, aguenta que você faz parte da dobrar a amarração, aí fica aquela cabo de guerra, tá? Que o mestre sempre perde, quem se ferra é o pessoal do mestre. Mas tudo bem. Então, dobrar a amarração de forma deficiente. O que seria isso? As pernadas, em vez de estar igualadas, o navio está portando por uma das pernadas. Então, uma está tesada e a outra está um seio, ou solecada, ou formando um seio. Tá bom? A amarração folgada, nos casos extremos, até mesmo tocando na água. Esse tocando na água tem uma expressão marinheira, que seria o quê? O cabo beijando a superfície da água. Tá? Deve-se recorrer à amarração e colher o brando nas variações de maré significativas, de modo a evitar o mau aspecto marinheiro. Então, naqueles portos que possuem variação de maré grande, o contramestre tem que estar atento, ou o pessoal do serviço após o expediente, ou o mestre durante o expediente, está atento para recorrer a essas pernadas ou a amarração do navio por conta da formação de brando, de seio, que isso prejudica significativamente o aspecto marinheiro da embarcação. Está aí, ó. Tá? É como se fosse essa pernada aqui, ó. Parece, aparentemente, que está portando por uma pernada. Percebam que tem uma tesada e a outra solecada. Mas não, está na marca, tá? De longe parece estar pegando, mas não está não. Essa primeira pernada aqui, que é a 1, ela está dobrada, trincafiada e está parrateira. Essa daqui que está com brando é o cabo de reboque, só está reforçando essa amarração. Só existe um problema aqui. Que problema é esse? É o que a gente viu por ocasião da desatracação de embarcações no cais, tá? A lançante de proa, tá? Que está em forma de spring. Essa 1 aqui deveria estar assim, projetada para avante. Por falta, com certeza, de estrutura no cais, cabeço, então ela está dizendo para ré, ou seja, está na posição do spring de proa, tá? Então deveria ser lançante de proa, spring de proa, melhor, lançante, A1, lançante de proa, A2, spring de bochecha, ou melhor, spring de proa, e A3, lançante de bochecha, tá? Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, sempre bom recordar. Olha só, nesse caso aqui, ó, a variação da maré formou um brando muito grande aqui, ó. Sem falar que o mestre resolveu deixar uma pernada só na espia e colocou um cabo de reboque passando na buzina zero, de forma que comprometeu o aspecto marinheiro aqui, ó. Parece que ela está largada, está sem trinca-fio e não tem nem rateira aqui, ó. Tá? E outra coisa, hein? Comprometendo também a costura aqui da espia, que está sendo roçando, alto padrão, roçando aqui, ó, no cais, tá? Atenção, tá bom? Então, ó,
Para evitar isso, deve-se recorrer às pernadas por ocasião da variação da maré. Folgas nos trincafios das espias e rateiras abertas por causa da variação das marés. Lágrimas de ferrugem escorrendo pelo escovém, anteparas e costados. Pinturas do costado manchada pela água de baldeação ou da chuva. Em alguns navios, uma causa frequente desse mau aspecto é esquecer os bicos de patos rebatidos. Certo? Existe rebater e disparar. Rebatidos, os bicos de patos estão para dentro. Esqueceu. E aí o que vai acontecer? A água da chuva ou da baldeação vai ser captada para a via de acesso ali, no trincanis, e aí vai escorrer direto no costado, causando o quê? Lágrimas. Por quê? Porque esqueceram de disparar os bicos de pato. Tá? Ou por detritos líquidos e sólidos lançados pela borda. Aí é o pessoal da cozinha. A água das poças, ao secar, também podem manchar a pintura do convés. O baldeou, esqueceu de tirar a poça, vai secar com a evaporação do sol e vai manchar. O convés, que é cinza piso, vai ficar que cor? Esbranquiçado. Por este motivo, as poças devem ser eliminadas imediatamente após a baldeação ou a chuva. Certo? Tá aí, ó. O que eu botei essa figura aí de novo para dizer o quê? Como é que é o nome dessa parte aqui? Raposa. Por isso que eu faço as perguntas. A raposa é a parte em que o ferro fica alojado. O que é o escovém? É esse tubo por onde passa a haste do ferro. Certo? Essa extremidade aqui é gola e a extremidade do convés é a gateira. Certo? Então aqui, ó, o tubo do escovém. A água vai passar pelo tubo do escovém e vai formar lágrima onde? Aqui no costado do navio. Certo? Essa parte se chama de quê? Bochecha. Tá bom? É isso que ele estava dizendo lá. Costados com linha d'água marcada por uma camada de limo. Certo? É aquilo, pô. Não tem pintura há um bom tempo, o navio não navega, está parado no cais, vai formar o que no costado? No nível da superfície da água, limo. Certo? Briozoa, barba verde, todas aquelas crecas. Tá? Limpar diariamente o costado é o suficiente para desaparecer essa prova de pouco cuidado. Então todo mundo que passa ali está vendo que o navio está largado. Costado com pintura variada, revelando o lançamento de restos de comida pela borda. De noite, certo? Já escureceu. O que vai fazer com o resto do picado? Vai lá, joga pela borda do cais, não, pela borda da água. Pior ainda, que de manhã cedo, ninguém viu que está manchado, vai passar a lancha do com lá. Além do contramestre não fazer as honras, que a gente vai ver que deve ser feita, ainda tem essa questão denunciando o mau aspecto marinheiro do navio. Tá? Tudo para agarrar, o Brooklyn não gosta. Partes altas do navio desarrumadas, bem como roupas, trapos e outros objetos estendidos nas bordas e lugares semelhantes. Bandeira nacional. Onde é que fica hasteada a bandeira nacional? Gostei. É isso aí, pô, depende. Está viajando ou está no porto? Essa é a pergunta. Certo? Então, bandeira nacional, bandeira do cruzeiro, certo? Pavilhões e flâmulas de comando não atopetados. O que é isso, não atopetados? Está lá içado, mas não está até o top do mastro, certo? Ou do pau do jeque, certo? Ou do pau da bandeira, ou das vergas de bombordo, boreste, ou da carangueja. Então, olha lá, ou enroscados. Então, pode não estar atopetado ou pode estar enroscados. A bandeira, as flâmulas, tudo enroscado ali na adriça, ou até mesmo na carangueja, ou até mesmo no mastro principal. Tá? Tá ali, ó.
O rondar do vento ou o rabeio do navio não isentam quem? Quem é responsável por esse aspecto marinheiro aqui que diz respeito à bandeira nacional, ao cruzeiro, pavilhão, flâmula de comando, oficial de serviço, contramestre e o dono da faina. Oficial de serviço porque é o cara que está de pau. O contramestre e o sinaleiro. Não isentam a responsabilidade pelo mau aspecto. Então tá aí, ó. Esse agora por Honda que não tem nada a ver. Sabe? Alto padrão. As bandeiras e galhardetes são colocados nas adriças para serem içados e retirados tão logo arriados. Esse é o certo. Aí o que ocorre? Não se admite a colocação da bandeira nacional e a do cruzeiro amarfanhadas na base de seus mastros, aguardando o içamento, ou seja, aferrada, né? Então o boy vai lá para adiantar, tá de 4 às 8, já deixa tudo lá. Aí pega o sereno, fica molhada. Tá? Quando não tá dobrada, tá toda embolada. A manutenção do galhardete prep e das substitutas, planejando presos às adriças, após cessado o motivo da sua utilização. Foi lá, içou a prep para cerimonial da bandeira, ou a substituta, no caso de ausência ou presença do chefe. E aí, o que acontece? Cessou o motivo, vai arriar, mas não vai tirar. Vai amarrar a adriça lá, dando volta falida no cunho do mastro, e ela vai ficar panejando lá, arriada, largada ali. Tá pegando. Por ocasião do cerimonial, a bandeira nacional tocar no convés. Jamais isso pode acontecer. Ou ser portada amarfanhada, ou nos ombros do militar responsável por seu içamento. Quem nunca fez isso aqui? Tá pegando, não pode. Tá bom? Padrão. Todo mundo faz assim. Atenção, tá? Isso precisa ser cultivado. E ao constatar qualquer coisa que aconteça, se você pensar assim, quando cair na prova, você vai saber, tá? Eu não estou aprendendo para a prova, eu vou ser um oficial de marinha, eu estou aprendendo para corrigir as atitudes, tá? Que é a primeira coisa que tem que ser feita, a correção de atitudes, está lá, no RDN. Tem gente que vai logo para as vias de fato também, sem pensar 2 vezes. Tá? Primeiro corrige a atitude, se continuar e depois segue o fluxo normal, tá bom? Então, enxergando essas 3 situações aqui, corrigir imediatamente, tá? Esse é o papel do oficial da Marinha, tá bom? Tá aí, ó, aprendendo não só para a prova, mas para a vida. E não só como oficial, como superior, cobrar também. Porque quando eu estava estudando isso aqui, eu estava onde? Como eu bem disse a vocês, como mestre do Guilhobel. E eu estudando isso, colocava em prática muita coisa. Pronto, ficou na mente direto. Tá? Então tá a bordo, tá vendo o erro, tá lembrando da prova? Pratica, pô, que você nunca mais vai esquecer, tá bom? Sempre a título de orientação, hein? Sem a menor arrogância, orientação, vai conversar e orientar. Vocês têm mais experiências para isso. Aí, ó, o cerimonial, que lindo. Certo? Ó, o povo aplaudindo, ó, a Marinha do Brasil. Certo? Alto padrão. Aqui, ó. Sem cobertura, em respeito ao pavilhão nacional, sem tocar no chão, certo? Não está amarfanhado, nem carregando nos ombros. Está arriando a prep, ó, ela vai ser retirada da adriça, não vai permanecer presa. Vamos lá. Recomenda-se indicar um militar para participar do cerimonial de 8 horas, içando o pavilhão nacional, que será portado pelo Honda. Sugere-se designar o cabo auxiliar do quarto de 0 às 4 para este fim. Isso aqui é uma nota. Sugere-se isso aqui, tá? Atenção. É o 0 às 4. Tá aí, ó. Tá? Boizinho aprendendo, querendo entrar para a Marinha. Certo?
Meu pai é militar, hein? Cansei de ficar igual esse boy aqui, ó, a bordo. Junto com meu pai. Meu pai ficava de serviço e me levava junto. Tá? Dormi muita bola. Minha casa era uma extensão do quartel. Já nasci na Marinha. Meu avô também era de Marinha. Tá? Meus tios são de Marinha por parte de pai e de mãe. Meu avô, parte de pai e de mãe, são de Marinha. Mas todos foram praças. Então quem foi o primeiro oficial da minha família? Esse quem vos fala. E meu avô teve o privilégio de ver isso em vida. Morreu mês passado e eu, como oficial, tive o prazer de ligar para o 1º Distrito Naval e acionar guarda de honra para o meu avô. Certo? Oficial, guarda de honra, bandeira, tudo na marca. Que chegou lá, o capelão era da minha turma de oficial, o oficial de serviço era da minha turma de oficial. Foi uma maior alegria, apesar da situação. Não, 90 anos, viveu, pô. Não sofreu, entendeu? Viveu, pô. É isso que eu falo. É nascer, crescer, reproduzir, é cumprir a missão e partir para outra. Tem outra vida, mas isso é papo para depois. Vamos lá. Galhardetes e bandeiras insígnias, tá? Enrascadas em adriças, quando içadas, comprometendo o aspecto marinheiro da organização militar. O boy tá vendo que tá içando tudo enroscado e tá içando. Sabe por quê? Porque pegou de qualquer maneira, não viu se estava enroscado a driça, saiu engatando os mosquetões nos olhares. E quando não é içado, de cabeça para baixo, aí que agarra tudo mesmo. A bandeira está sorrindo. Quando a bandeira está sorrindo, alguém está chorando. Quando se trata do pavilhão nacional, isso passa a ser inaceitável. Olha aí, sabe? As bandeiras, se atopetadas, devem ser rigorosamente até beijar, ao termo marinheiro. Ou seja, atopetar, encostar. Tá? Durante seu hastear, é necessário a devida atenção à direção do vento para que não fiquem enrascadas. Tá? Tranquilo, vê a direção do vento e tal. Se o vento dá para lá, não vai botar a adressa para cá, vai botar para lá, vai dar aquele ângulo. É tudo isso aí. Torneiras e chuveiros pingando. Atenção, ó. Cansei de ver isso no navio. Isso aí eu nunca me esqueci, porque acontece direto. Torneiras e chuveiros pingando e mangueiras e tomadas de recebimento de água vazando. Demonstram desleixo e desperdício dos recursos da Marinha. Olha o enquadramento. A bordo, além disso, os vazamentos podem causar limitações operativas ao navio em viagem, certo? Por conta de quê? Efeito de superfície livre, vai diminuir a estabilidade do navio, que é a capacidade, a tendência, a característica que a embarcação tem de voltar à sua posição normal de equilíbrio uma vez dela afastada por uma força externa qualquer. Tá entendendo? Vamos ter atenção. Cabos elétricos e afins passados sem cuidado, não respeitando as rotas. Vai passar o cabo naquela porta estanque, tá? Pulou a porta. Vai vir um despreparado, vai passar, vai tentar fechar a porta. Tá vendo que o cabo tá ali. Mas quem está errado? É quem está tentando morder o cabo ali ou quem passou pela parte inadequada? Aí é que tá a questão ocidental e oriental. O ocidental sempre está preocupado em saber quem é o culpado. O oriental não. Ele quer saber onde está o erro para que não seja cometido novamente. Olha a diferença de mentalidade. A passagem de cabos por ocasião do acréscimo de novos equipamentos e de adaptações deve observar o mesmo padrão de construção do navio, seguindo pelas rotas adequadas. Não se deve admitir cabos coloridos
ou passando fora do alinhamento das rotas. Então tem um alinhamento. As instalações provisórias, como iluminação de festas, cabos telefônicos de conexão a tomadas, em terra, cabos de energia de terra, entre outros, também merecem cuidado quanto ao aspecto maneiro. Então tudo que envolve o cabo aí tem uma sequência, tem uma organização, tem uma rota específica. Serviços que sujam ou mancham o convés, como fainas de óleo, recebimento de gêneros, preparo de tintas, entre outros, devem ser feitos em cima de plásticos, lonas, papéis ou outra proteção. Tá? Vai manobrar com tinta, lona, faina de lixo a bordo, forra a rota onde vai ser passado para não deixar aquele lastro de sujeira. O convés deve ser protegido por tábuas ou folhas de compensado quando por ele for transitar material pesado. Não se deve admitir a realização de tais fainas sem precaução de se defender o convés, ou seja, cuidado para não machucar o piso, não danificar o convés, certo? Isso aqui mais precisamente no rebocador, porque tem todo aquele madeirame ali na parte da popa. Do mesmo modo, o costado deve ser protegido quando da atracação de batelão, chatas e outras embarcações que utilizam pneu como defensas e que, consequentemente, sujarão a pintura. Com certeza sujam. O que deve ser feito, então? Usar defensas volantes do navio, para que não deixe as defensas da chata, do batelão e de outras embarcações encoste efetivamente sujando a pintura. É oportuno lembrar que as defensas de bordo deverão ser ajustadas, viu? Defensas volantes, à altura da embarcação que irá atracar, bem como poderá haver necessidade de ajustá-las ao longo da faina. Ou seja, tem a necessidade do militar estar portando o cabo da defesa de carga e descarga em função da variação do calado e da embarcação atracada. Tá aí, ó. Alguém reconhece o lugar? Alguém já te foi esse evento aí? Alto Padrão. Atracado a bordo do navio museu no Rio Tamisa, passando pela Palmer Bridge. Uma pronúncia, né? Pronto. 2006 eu tinha esse evento aí. Esse navio é museu? Esse aqui é um navio museu. Ah? Olha lá, ó. A embarcação atracada aqui é a Boreste do Enem Brasil, ó. Dá pra doar esse navio? Tá? Tá aqui, ó. Além de estar fundeado aqui, ó. Além de estar fundeado, o navio está amarretado em correntes, ó. Aqui, são amarretas, tá? Esse sistema aqui é utilizado nos navios distritais aqui, o rebocador, o Guilhermel, o Tridente. Eles, além de atracados, eles são amarretados, tá? Com poitas. Trapos utilizados como tapetes improvisados causam má impressão. Pega aquele trapo, aquela camisa suja, bota ali, a chefe, é para limpar o pé aí, limpa o pé aí. Pô, isso é má impressão, pô. Não existe isso na marinha, ó. Trapos utilizados como tapetes improvisados causam má impressão. Se determinado local precisa frequentemente ser protegido para evitar que as pessoas sujem o piso, devido a convés externos estarem molhados pelo orvalho ou pela chuva, começa a loucubrar aqui, tá? Ou por ser trajeto de banheiro e coberta, isso aqui é importante. Deve ser providenciada uma andaina de passadeiras ou tapetes apropriados, certo? Que a bordo, confeccionado pelo pessoal da faxina do mestre, chama de quê? Coxins, correto? Tem aquele coxim turco, que é o mais conhecido. Etiquetas ou marcações de equipamentos
material das incumbências e placas de advertência, ligado, desligado, perigo, área isolada, para limpeza, tinta fresca, entre outros, confeccionadas, etiquetas, confeccionadas com deleixo. Na era da informação digital, terceiro milênio, o cara vai escrever tudo borrocado, erra, risca. Não existe isso, tá? Então, os recursos disponíveis atualmente permitem que os mesmos avisos, que mesmo os avisos improvisados sejam confeccionados com capricho, tá bom? Aí, ó. Aí. É difícil fazer isso no computador? No navio se você imprimir um negócio desse, você com certeza sai preso. Tá bom? No BR Office deve ser difícil mesmo. O pessoal tá criando uma resistência tremenda aí com o LibreOffice ou LibreOffice, né? Tá? Perceberam quantas falhas são? Quantas são? Hã? Quantas letras do alfabeto? São 26. Até Z, de A a Z. Eu sei, calma, até agora. Agora nós vamos para relacionados a embarcações e depois ao pessoal. Vamos lá, vamos por etapas. Vamos lá, ó, embarcações miúdas. Tá aí, ó. Sabe? Que embarcação miúda é essa aqui? Embarcação de casco semi-rígido, tá? Alto padrão. Esse motor aqui, qual é a classificação dele? Fixo ou removível? Rabeta? Rabeta é fixo. É removível, tá? Tipo motor de polpa, tá? A carenagem aqui, ele fica na parte externa da embarcação, a amostra, sabe? E é removível porque ele é calçado no painel de polpa da embarcação. E deve-se ter o quê? Um fiel, certo? Tá aí, ó, a linha salva-vidas, as defesas disparadas, o verdugo, tá, um flexibolt 520, ou melhor, SR500, tá bom? Olha a flâmula de comando aqui, ó, 4 estrelas. Agora, tá pegando aqui, o que tá pegando aqui? Com certeza, não, colete não. No que diz respeito à embarcação, não é necessária a efetiva utilização do colete. Ele tem que ter colete para todo mundo estar embarcado, mas não necessariamente é obrigatório o uso do colete, tá bom? Para criança não, criança tem que estar usando, tá? Agora, já é diferente em moto aquática, tem que ter o uso do colete efetivamente. O que está pegando aqui, com certeza tem excesso de lotação aqui. Com certeza tem excesso de lotação aqui, tá? Normalmente uma embarcação dessa aqui são 8 passageiros e um tripulante. 3 a mais não pega nada. As falhas mais frequentes nas embarcações, quais são? Vamos lá. Capas sujas e mal arrumadas. Paineiros sujos e maltratados. Croques e demais palamentas sujos. Suportes para palamenta faltando ou com a fixação folgada. E guarnição displicente ou mal apresentada. Quem é responsável pela boa apresentação da guarnição da lancha? Hã? O patrão da lancha. Tudo que diz respeito da lancha é o patrão. E na lancha? O contramestre. Contramestre. Não sei se vocês observaram isso, eu frisei isso na aula. Na lancha, contramestre. Da lancha, patrão. Observem isso. Embarcações não devem ser mantidas atracadas ao portaló. Nunca atracadas. Nunca. Nos navios ou escadas do cais. Devem ficar ao largo ou amarradas ao surriola. Arriou a embarcação, ou elas vão estar ao largo, ou, se forem para parar, no surriola. Tá? Atracado somente quando preciso e pelo tempo necessário.
Segunda observação: embarcações e serviços afastados do navio e quando junto ao cais ou a outro navio deverão ter a guarnição completa a bordo e jamais o patrão deve se ausentar da embarcação. O patrão tem que estar sempre na embarcação, a embarcação sempre com a sua guarnição, que é responsável pelo equipamento da embarcação, correto? E aí, todos de escaler. Alguém sabe o que é escaler? Escaler não entrou naquelas 6 embarcações, certo? Quais são as 6 embarcações que a gente estuda para a prova? Lanchas. Afirmativo. Então vamos lá: lanchas, botes infláveis, baleeiras, embarcação de cascos semirrígidos, chalanas e balsas salva-vidas. Não entra escalé, mas aqui agora está falando de escalé. Alguém sabe o que é escalé? Embarcação a remo. Embarcação a remo que possui como característica proa fina e popa quadrada. A popa quadrada e proa fina é um escalé, tá? Independente do que seja. Tá? Enquanto que qual é a característica das baleias? São três. Por isso que eu falo, memoriza o número, que vocês vão lembrar. São 3. Semelhantes, finas e elevadas. Todos de escaler, depois de regular tempo de uso, aumentam suas dimensões. Claro, o calor, o próprio tempo vai fazer ele se deformar, certo? Por isso, devem ser reajustados a fim de que, posto no lugar, fiquem bem amarrados e em posição horizontal. Segundo, esses todos devem ser primeiramente tesados para depois então serem os escaleres arriados, tá? O que normalmente ocorre na ordem inversa. Entretanto, ordinariamente, vê-se tal operação executada de maneira inversa. Primeiro arriam a embarcação, depois armam o todo. Tá bom? O auxílio da lancha ao navio na faina de amarrar a boia, via de regra, se faz de modo que está ausente o espírito marinheiro. É conveniente que se embarque um contramestre na lancha. É preciso que o contramestre e o patrão saibam claramente o que vão fazer. Saibam como abordar o navio. Olha as etapas de amarrar o navio à boia. Abordar o navio, receber a espia ou a retinida, colher o seio da espia, ou seja, o máximo de espia para dentro da embarcação, porque à medida que ele vai se afastando, ele vai largando, certo? E como abordar, principalmente como abordar a boia, que é a parte mais crucial dessa faina aí, tá bom? A boia está jogando, é maior que a embarcação, o contramestre tem que pular na boia para passar o cabo no brinco. Os escaleres, terminado o serviço diário, como compras, exercício, condução, entre outros, devem ser logo içados, baldeados, tá? Baldeados, inclusive o motor, que o motor tem que ser adoçado também, e convenientemente limpos. A chalana não é embarcação que possa permanecer a noite arriada, deve ser içada todas as tardes. Então não tem aquele negócio, não, amarra aí que amanhã vai continuar a faina com a chalana lá. Não, deve ser içada também. Lembrando que quais são as embarcações que necessariamente não precisam da utilização de turcos ou outro material, guindaste, para içar ou arriar? Chalanas e botes. Agora com relação ao pessoal. Aí, ó. Continência aos navios ou às embarcações que passam deve ser feita com correção ao apito respectivo. A continência é feita por todos que estejam cobertas acima, corretamente e por tempo. No caso da guarnição está em formatura, atenção, em formatura, só o mais antigo faz a continência individual e os demais ficam em
sentido. Agora, se não tiver formatura, todos que estejam cobertas acima. Quando está sendo efetuado o cumprimento pelo outro navio, apenas o militar mais antigo presente responde à continência. Alguém sabe do que se trata essa faina? Sabe, né? É aquela continência que está passando ao lado, os navios vão se cumprimentar. Certo? O oficial de serviço, contramestre, sinaleiro ou vigia do mar devem estar atentos à aproximação de embarcações miúdas com autoridades embarcadas. Tá? Isso é facilmente observado com a flâmula de comando na proa da embarcação a tremular, para as quais as honras de passagem são devidas. A apresentação da guarnição da lancha deve ser impecável, qualquer que seja o uniforme. Atenção para a limpeza dos coletes salva-vidas, tênis brancos e caxangás. Nas mudanças de posição no cais, pessoal guarnecendo DM na proa ou popa com uniformes diferentes, ou seja, é um erro que acontece, tá? Um está com macacão, outro está com TFM, outro está com outro uniforme qualquer. Militares debruçados nas balaustradas ou sentados nos acessórios do convés. Isso aqui acontece, pô, em DM cada um está com um uniforme? É. Militares debruçados nas balaustradas ou sentados nos acessórios do convés. O não cumprimento por ocasião do quarto d'alva / pôr do sol do regime de luzes. O que é isso aqui? Que foi nessa? É a foina ali? Escurecimento do navio. Tá? Está relacionado à foina do escurecimento do navio. Nas mudanças de posição no cais, pessoal guarnecendo DM, tá repetindo isso aqui. Mas não é erro não. Na nova revisão veio assim também repetindo. Sinal que é importante, né? E aí eu perguntei, isso acontece? Repetiu 2 vezes. Militares debruçados nas balaustradas ou sentados nos acessórios. Vergueiros da balaustrada solecados. Estamos falando a mesma linguagem aqui? Vergueiros da balaustrada? Pontos de lágrimas de ferrugem nas proximidades dos amarelos, devido à utilização de palhas de aço, bombril, na aplicação de líquidos para polimento de metais, principalmente nos olhos ou olhos de boi das portas estanques. A palha de aço decompõe-se em partes imperceptíveis a olho nu, que oxidam-se com a ação do tempo. Olho de boi, alguém sabe o que é? Hã? Alguém sabe o que é? É isso, é como se fosse uma vigia, mas ela é fixa na porta. Todos sujos, mal envergados, com excesso de água, denotam desleixo por parte do pessoal, além de perderem resistência, podem furar e adquirir elasticidade excessiva. Tá? Navios com banda e trim. Cais de frente ao navio limpo e arrumado. Quaisquer objetos posicionados no cais devem ser arrumados. Tá? Mesmo estando no cais, é uma preocupação da apresentação marinheira da embarcação ou do navio. O porta-ló é o cartão de visita do navio. Como tal, tem que estar rigorosamente limpo e arrumado. Sem concentração de pessoal, não afeta o serviço nas proximidades da prancha, escala de porta-ló, e guarnecido por militares de serviço impecavelmente uniformizados. Se eu fizesse uma questão para essa prova, eu introduziria a questão com esse parágrafo aí. O porta-ló é um cartão de visita. Nesse contexto, aí eu mandava ver na questão. Tá aí, ó. Safo? Anexo alfa já foi. Tranquilo? É maçante? É. Só tem informação.
Tem que estar no sangue essas informações. Qualquer coisa dessa pode cair, pode distorcer o conceito. O que é não pode ser sim lá na hora, o que é sim passa a ser não. Vocês têm que saber isso aí, tá bom? Vamos então para o anexo bravo. Vamos ir até onde der, tá? Vamos parar 10 para as 9. Depois não é 10 para as 9? É, né? Então, precauções de segurança nas panas marinheiras. Mas com certeza vocês vão hoje até meia-noite, né? Com certeza. Todo dia eu estudava, eu chegava a bordo 7 horas da noite, lá em Campo Grande. O local onde eu estudava tá até hoje, eu deixei lá. Não pinta, deixa assim. Tá marcado com as cadeiras lá, que eu sentava todo dia no mesmo lugar. Então, tá lá. 7 horas eu começava, tomava café e começava a estudar. Parava meia-noite, 1h da manhã. Acordava cedo no outro dia a trabalhar. No dia seguinte a mesma coisa. Tá? Não se limitem a estudar só aqui. Aqui eu estou passando com vocês, dando algumas dicas para vocês lembrarem de uma coisa ou outra. Continuem em casa, onde vocês estiverem, a fim de massificar, armazenar a informação. Já falei para vocês, dominem o assunto de forma que, ao executar a prova, vocês não se dêem ao luxo de será que é essa? Será que é essa? Não. Você vai ler a primeira alternativa. Essa está errada porque está faltando isso. Essa está errada porque tem isso aqui demais. Essa aqui está errada porque parou até aqui, era para ser uma vírgula e dar continuidade. Essa aqui reserva. Essa daqui não tem nada a ver. Está certa, mas o contexto do enunciado é diferente. Então é a delta. Tá bom? Próxima. Sabe? É assim que vocês têm que resolver a prova. Não estou brincando. Foi assim que eu fiz as 50 questões. Tá? E acertei das 50, 46. As panas marinheiras devem ser realizadas sem conversas paralelas, hein? Olha aí, ó. O mestre sempre fala isso. Já começa com o pé na borda do cinema, ó. Anexo bravo. Precauções de segurança das panas marinheiras. Generalidade vocês vão ler depois. Vamos para o que interessa. As panas marinheiras devem ser realizadas sem conversas paralelas. Normal, até aí, só o líder fala. Quem conduz a faina tem que manter o controle da mesma durante todo o tempo. Nas fainas marinheiras em conveses abertos, o uso do colete de flutuabilidade permanente, tradicionalmente conhecido como colete de faina, ou autoinflável, é obrigatório. Está realizando uma faina em convés aberto, tem que estar utilizando o colete. Nas fainas marinheiras em que houver necessidade de uso de capacete, esses deverão seguir a codificação de cores abaixo especificadas. Está aí. Tem que estar no sangue isso aí. Branco pode ser para oficial de segurança ou para enfermeiro. Tá? O oficial vai ser branco, claro, com a insígnia de oficial lá. Oficial de segurança branco com uma cruz verde, enfermeiro branco com a cruz vermelha. Eu colocaria encarnada, não existe vermelho na marinha, mas tudo bem. Amarelo é de quem? Senhor Mestre. Duas entidades a bordo que são chamadas de senhor, comandante ou mestre. Verde, raqueteiro / telefonista. Vermelho, lançador do rebolo / fuzil lança-retinida. Marrom, operador do cabrestante e guincho, ou do cabo, ou seja, o maquinista que está operando lá com o aparelho de elaborar os cabos. Púrpura, reparador. Eu confesso, eu tenho humildade para confessar, não sei o que é isso. Reparador, púrpura. Fica reparando os outros. Mas se cair reparador, qual é a cor do reparador? Púrpura. Laboradores de cabos, faxina do mestre. Qual é a cor? É o pessoal da vala comum. Verificador, inspetor e pessoal de fornecimento. Laranja, só lembrar do colete do Ciada, o quê?
laranja, o cara é o inspetor. Tá? E cinza, outros. Não tem qualificação qualquer, cinza. Cinza mesmo. Por quê? A cor preferida da marinha é qual? Cinza. E o animal preferido? Onça. E a música? Cisne branco. Isso aí, ó. Atenção, olha que folha linda. Que folha é essa daqui? Ou Lip Frog ou Lightline. Atenção, hein? Tá? Aí, ó. Transferindo, ó. Dispositivo. Tá? O telefone interestação tá aqui dentro dessa sacola. Tá? Ah, vamos lá, vamos identificar. Quem é esse aqui de capacete amarelo? É o mestre, é o senhor mestre. Esse aqui de capacete verde, com a camiseta verde, com a raquete encarnada na mão direita e a verde na mão esquerda. Raqueteiro. Olha o pessoal da vala comum laborando cabo, ó. Tá? Capacete azul. Percebam que só um cara tá na marca. Aqui, ó, com a luva de raspa de coco, ó. O mestre tá sem luva, pênalti. Raqueteiro sem luva, pênalti. Sem luva, deve estar sem luva aqui também. Esse aqui também sem luva. Pegou para quem? Pro oficial de segurança, que não está cobrando que marca, certo? Pegou. Ó, uma foto dessa saindo na Defesa Aérea e Naval, pô, do Guilherme Whitney. Ó, pegou. Sabe? Olha o aspecto marinheiro aqui, ó, do convés aqui, ó. Ó, a parte da amarra que fica aqui, ó. Olha aqui, ó, o estropo. Isso aqui é bosta. Esse aqui é o estropo. O estropo é esse aqui, ó, que passa aqui no gato, tá? O estropo é esse. Aqui é a bosta, que deve ter uma patola aqui, ó. Aqui a patola aqui, ó. Mordendo aqui, a amarra, tá? Vamos lá. Cabos quando trabalhando, ou cuidados quando trabalhando com espias e cabos. Então lá vai, tá? Quais são esses cuidados? Usar luvas tipo raspa de coco quando elaborando cabos. É o que não estava acontecendo ali. Sempre tem que estar usando luvas. Não exercer muito esforço em um cabo que já tenha trabalhado próximo da sua carga de ruptura ou em serviço contínuo. Como é que a gente vai saber que o cabo já estava próximo da carga de ruptura? Aliás, o que é carga de ruptura? Certo? Carga de ruptura é aquela carga que vai fazer o cabo partir. Pronto, basicamente é isso. Agora, como que a gente vai saber se o cabo já foi elaborado próximo da carga de ruptura para não submetê-lo a um esforço muito grande numa faina, como por exemplo, uma faina de transferência ou uma faina de levantamento de peso, trazendo peso para bordo, içando, retirando? Como é que a gente vai saber isso? Exatamente. A gente vai ver isso aqui com a utilização do fusível, certo? O que é o fusível? Não é a parte eletrônica, não. O que é um fusível? Tá? É um cabo que ele vai ficar, é um cabo mais fino que a espia, vai ficar fixo ou costurado entre as coxas dessa espia, formando uma catenária. De forma que, com a elasticidade dessa espia, que é uma das características do cabo de fibra, o quê? Sintética, certo? De polipropileno ou polietileno. O que vai acontecer? Ele vai esticar, ficar paralelo a essa espia, eliminando a catenária. E quando tiver submetido a um esforço próximo à carga de ruptura, o que vai acontecer com o fusível? Romperá primeiramente, alertando aos laboradores que esse cabo está próximo da carga de ruptura. Tá? Agora, existe uma cabeça pensante para calcular essa catenária, hein? Nessa, vou formar aqui, acabou não. Existe um cálculo que o MR sabe disso. Tá pensando que é só pintar. Tá bom. Essa parte realmente aí eu. Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá.
Acontece ou não acontece? Como é que pode isso? Laborando, isso aqui é DM, tá? Lá no Cisne Branco é assim. Tá? Aqui, ó. Aqui. Tá? Tão de luva? Tão. Tão com cinto de segurança? Tão. Só para tirar foto. Tá? Cadê o capacete? Não tem. Sabe? Uniforme. Um tá de TFM, outro tá de macacão. Esse aqui tá só saindo na foto, que nessa altura aqui não tá fazendo nada. Ai, bota de Sabe? Esse aqui também não tá fazendo nada, ó. Esforço zero. Sabe? Tá aí, ó. Acontece ou não acontece? Repetiu 2 vezes. Sabe? Não permitir a presença de pessoal nas proximidades do cabo sob tensão. Por exemplo, uma folha de reboque. Foi tensionado, já está sendo puxado para auxiliar na atracação. O que o mestre tem que fazer? Abrigar todo mundo e retirar de perto desse cabo que está tensionado, que normalmente é um virador de 12 polegadas. Nenhuma pessoa deve ficar pelo lado interno, que é chamado marinheiramente de vivo, dos cabos que estejam laborando por qualquer retorno. O primeiro homem que guarnece qualquer cabo sob tensão deve manter um socairo seguro. O que é socairo? Muito bem, é justamente a distância entre o primeiro laborador e o aparelho onde está sendo laborado o cabo. Então tá aí, ó, um socairo seguro de quem? Do cabrestante, do cabeço, da buzina, do rodete ou de qualquer outro aparelho ou equipamento onde o cabo seja tracionado ou laborado. O pessoal envolvido nas folhas de dobrar a amarração ou de clarear o convés, atenção, dobrar a amarração no caso de atracação e clarear o convés no caso de atracação ou desatracação, certo? Clarear o convés, ou seja, vai colher as espias, preparar, passar as alças pela buzina, colher os cabos de leva, certo? Preparar o material todo ali, clarear o convés, tanto para atracação quanto para desatracação, tá? No caso de DM, mesmo após a volta do DM, deverá permanecer com coletes adequadamente vestidos. Tocou volta, vou solecar para dobrar a amarração, vou tirar o colete. Não, está laborando, está trabalhando em convés aberto, o uso do colete é obrigatório até o ponto da folha, posto que no caso de algum acidente / incidente, alguém sabe a diferença de acidente e incidente? Acidente tem um dano, incidente é um quase acidente, é algo que foge à rotina daquele trabalho, que pode gerar um acidente, tá? Como por exemplo partir um cabo é um incidente. Agora, se esse cabo afetar alguém, aí é um acidente, tá? Arrebentar a balaustrada, entre outros, que acarrete na queda do homem no mar, será mais uma proteção. Então tem que estar sempre com colete. E todas as espias e cabos de reboque devem ter fusíveis, tá? Já adiantei essa questão do fusível para vocês. Tá aí, ó o virador aqui de 12 polegadas. Esse cabo aqui vai ser tensionado. Quando esse cabo for tensionado, tá, que derem voltas falidas aqui nesse cabeço central, o que vai acontecer? O mestre, quem é o mestre aí? Não tem, sabe por quê? Eu sempre bati de frente com isso. Quando eu cheguei, tinha uma cultura organizacional no navio. Não precisa de capacete não, mestre. Vamos usar boné, negativo. Todo mundo vai usar o EPI completo, tá? Avança o meu capacete. Então esse aqui é azul, não, o meu é amarelo. Então o capacete amarelo. E vocês, azul, pode colocar. O pessoal do cabrestante, capacete marrom. E assim sucessivamente. É fazer acontecer. Nós estamos ali para fazer o certo, certo? Dar o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso. Fazer o certo que é o certo. Correto? Então tá aí, ó. O mestre deve ser esse cara aqui, eu não sei, deve ser ele.
sei, não tá com capacete amarelo, tá sem luva, tá vendo? Esse aqui, ó, tá com luva, certo? Esse aqui é o cara da faxina do mestre. Então tá aqui, ó, tá vendo? Essa é a situação. Vamos ter atenção com isso aí, tá bom? Fazer e cobrar na marca. O que marca? Mas para cobrar na marca tem que dar o exemplo. Aí eu canso de ver muita gente aí que quer ser na marca, cobrar na marca, mas não dá o exemplo. Que tipo de oficial você será? Pensa nisso aí. Quando laboramos cabos e espias, devemos observar 4 regras de segurança, independentemente do material de fabricação. Por quê? Que tipo de materiais são esses que podem ser? Fibra vegetal, mineral e sintética. Não se deve ficar por dentro de cabos laborando ou na direção em que ele é tracionado, tá? Então não ficar por dentro. A parte de dentro do cabo é o que? Chamada de quê? Vivo, tá? Não ficar por dentro, ó, por dentro do cabo ou na direção que ele estiver tracionado, tá bom? Não se deve aumentar a carga, o esforço num cabo depois de se travar ou se ter dado volta num cunho, cabeça ou similar. Pô, aguentou o cabo sob volta e aí o navio, por exemplo, vai cair 2 metros avante. Pô, você não vai solecar, vai manter seguro ali? Pô, não se deve fazer isso, tá? É isso que ele está dizendo. É imperativo a presença de um observador. Quem é esse observador de segurança? É o próprio oficial de segurança, certo? Que vai usar que tipo de capacete? Branco, uma cruz verde. Em todos os casos em que se laborem cabos. Tá? E manter um socairo mínimo de... Agora valorou, certo? Era para se ter um socairo. Agora, qual é o mínimo desse socairo? 2 metros. Tá aí, ó, tá? Ó, o mestre aqui, ó, o raqueteiro, certo? Deve ser o oficial de segurança, deve ser o enfermeiro aqui, tá? Ou melhor, o oficial de serviço, o enfermeiro tá aqui, tá bom? Nesse caso aqui, eu fazia o enfermeiro usar uma camisa branca, que aí identificava ele como enfermeiro. Aí é o que marca na folha de rebote, camisa branca, camisa verde com a raqueteira e camisa vermelha para o fuzil lança-retineta. Tá? Ó o pessoal aqui, ó, o grupo do mestre aqui, ó, os laboradores do cabo e a faxina do mestre. Aqui, ó, o pessoal do sustentação aqui segurando, tracionando o cabo de sustentação, tá? O aproximador, o fornecedor, correto? Ó a cadeira de transferência, ó, o trole, cabo de vai e vem interno, cabo de vai e vem externo. Estropo de segurança aqui, balaustrada falsa, marcação da estação, sabe? Cabo de distância, barra telefone estação, alto padrão. Tá? O mestre manobrando só com a pipa. Nessas falhas deve-se evitar o quê? Conversas paralelas, correto? Vamos lá. Folhas de transferência do mar. Quais são os cuidados que deve-se ter? Manter um enfermeiro disponível na estação, bem como um oficial com a função de oficial de segurança. Acabou. Enfermeiro e oficial de segurança disponível no local ou na estação de transferência. Observar precauções de perigos de irradiação eletromagnética. Navios transferindo munição por reabastecimentos conectados devem estar sob a mesma condição de silêncio, devido ao manuseio da munição sensível. Aí, ó, aqui o enfermeiro aqui, ó, sabe? Aqui é o oficial, certo? Aqui o cara do fuzil lança-retineta. Finalmente ele apareceu. Bom? Pessoal que trabalha com carga não deve pisar em um estropo da rede que estiver tá ligado no cabo. Tá? Tranquilo?
Então, transferência de carga. Atenção deve ser dada ao estropo, hein? Não pisar no estropo. Oi? Não deve pisar um estropo, não um estropo. Linguiça pisa alguma coisa. Olha aí. Não é alguma coisa. Tá se expondo muito, velho. Assim que eu tô na favor aí, ó. Olha aí, ó. Muito, fica quieto, pode agarrar. Ó, o pessoal envolvido no reabastecimento deve portar a palamenta de segurança exigida de acordo com o parágrafo, figura tal, NTTP 4014. Tá? Era NWP, agora é NTTP, mas isso aí não. Aí não. Aí é louco bravo. Ah, tá aí, ó. Cadeira de transferência, aqui, ó. O fiel, o estropo, tá? O estropo sempre acertado. Troller, certo? Vai e vem, sustentação. Todo o pessoal deve estar atento a um possível movimento de carga devido ao jugo do navio. Está atento. Ninguém deve se posicionar entre a carga e a borda do navio. Existe um militar responsável para isso. Quem é? O oficial de segurança, exatamente. Tags, spanners. Alguém sabe o que é isso aqui? É isso aqui. É o cabo de sustentação de aço. Ele é chamado de spanner. Devem ser presos ao tambor do guincho por uma presilha ou grampo especialmente projetado para minimizar a possibilidade de danos e de desengajamento em emergência, caso for necessário. Alguém entendeu isso aqui? Não entenderam, tá? Por exemplo, um tambor. O que é um tambor? Do guincho. É onde o cabo está sendo acondicionado, certo? O chicote dele, o final dele, deve ser preso com grampos, de forma que num desengajamento de emergência, um dos métodos para o desengajamento de emergência, é cortar com maçarico, e o outro é deixar ele seguir direto até o final. No final, ele vai estar grampeado de tal forma que vai soltar facilmente. E aí o cabo vai embora, desengajamento em emergência. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Deve ser preso ao tambor do guincho por uma presilha ou um grampo especialmente projetado, tá? Para minimizar a possibilidade de danos no caso de um desengajamento de emergência. Deixa ele soltar até o final. No final, esse especialmente projetado vai soltar ele facilmente do grampo com o chicote, do tambor, e ele vai embora. É um dos métodos de desengajamento. O outro seria o quê? Cortar com maçareiro. Corta com o maçariqueiro, vai lá, corta. Qual é o perigo disso? Ele, sob tensão, ele vai romper em forma de espiral, girando as suas costas. Pode causar um acidente. Esse é o perigo. Em forma de espiral, não espiral. A balaustrada não deve ser arriada, a não ser que absolutamente necessário. Tá? Se abaixada, uma balaustrada de segurança temporária deve ser montada usando, nesse caso, um cabo de especificação contido no NTTP 4014. Ou seja, arriou a balaustrada, pega um cabo, amarra numa ponta e passa ele na outra ponta. É uma balaustrada de segurança. Tá? O pessoal de cada estação deve remover anéis, relógios, pulseiras e outras peças, cordões, brincos, né, que possam ser inadvertidamente fisgados pelos dispositivos, cabos e cargas. Quem deve se preocupar com isso? O oficial de segurança. Mas está de luva. Eu fazia isso, eu escalava um, tira a luva aí. Quando tirava a luva, estava de aliança, tira a aliança. Não, tira a aliança. Sabe? Sabe? Tafarel. Tá aí, ó. Tá? Isso aqui é o estropo, tá? Não é a balaustrada de segurança, não.
A balaustrada de segurança está aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Como recebeu agora a cadeira de transferência, passou o estropo, aguentou para arriar o cabo de sustentação, caso a cadeira volte, também é uma segurança. Aqui, ó, a balaustrada de segurança aqui, ó, fixada aqui no olhar da antepara e arriada ao chão, tá? Aqui é um turco, caso colida ali no trincanis, não afete a carga ou o pessoal, no caso, tá bom? É isso aí. O oficial aqui observando, tá? Deve estar acumulando a função de oficial de segurança, o que não marca, mas dadas as circunstâncias, com o quantitativo e o qualitativo do pessoal, é uma folha acumulativa do oficial, tá? O mestre manobrando, tá? O mestre não bota a mão em nada, ele também faz às vezes de forma redundante do oficial de segurança, tá bom? Trabalhando em redundância. Tá aqui o pessoal do capacete azul, que efetivamente faz as coisas acontecerem no convés, tá bom? Tá aí, ó. Todo o pessoal deve estar adestrado para manter-se afastados de retornos, seios de cabo, guarnecer os cabos se posicionando para dentro de bordo, certo? Nunca posicionar ou guarnecer ou laborar um cabo entre o cabo e a borda, sempre deixando o cabo pro lado da borda. E, se praticável, permanecer a pelo menos 1,8 metros de distância de quê? Moitões. Moitões são aparelhos de elaborar retornos. Cunhos, sarilhos, cabrestantes e etc. Por onde esses cabos burlem, passam, laboram. Todo o pessoal que guarnece a montagem do dispositivo, seja transferência de carga leve, seja transferência de óleo no mar, seja recolhimento de homem ao mar. O cabo de distância, o cabo telefônico entre as estações deve estar avante e no lado de dentro de bordo. Se necessário ficar a ré, o pessoal deve permanecer atento ao risco em potencial. Aí, a mesma foi. Usar corretamente os contrapinos nas patolas. O que seria isso? Usar corretamente os contrapinos na patola? Então tem a patola, por exemplo, a patola é que vai sustentar a amarra, certo? É uma das seguranças da amarra. Quais são as seguranças da amarra? O freio, certo? A bossa, lá na gateira, e a patola, tá? Então a patola é constituída de uma corrente e uma espécie de um gato articulado que vai abraçar um dos elos da amarra, tá? E esse gato vai ter tipo um arganel que vai encaixar, ele vai abraçar e vai ser passado, tá? Para que esse arganel, esse outro elo, uma espécie de elo, fique firme, sustentando a patola, tá? Vai ser passado um contrapino. Esse contrapino tem que ser passado corretamente. Como é que se passa o contrapino corretamente? Passa-se o contrapino e abre-se as pernas para ele não pular com a vibração do navio quando navegando. Isso é corretamente. Então atenção, no que diz respeito ao contrapino, devem ser passados corretamente nas patolas. Não forçar a abertura excessiva de contrapinos. Nessa abertura, a fim de se passar corretamente, também não ir até 90 graus. É só uma abertura oblíqua, a fim de que dificulte a sua saída acidental. Tá? Todo o pessoal deve ser alertado para manter-se afastado de cargas suspensas e de pontos de fixação de dispositivos até que toda a carga esteja segura no convés. Então é uma carga que está vindo de fora para bordo. Esse
translado da carga até chegar a bordo deve ser feito sem que haja pessoal abaixo dessa carga, tá bom? Quem vai manobrar com guincho é o pessoal de máquinas, não contramestre, certo? Isso obrigava a bordo também. Mestre, eu vou lá rapidinho. Chama o pessoal de máquinas para manobrar com cabrestante, ou com guincho, ou com guindaste, é o pessoal de máquinas. No caso de um perguntado que respondido ser, existe a questão da imperícia, certo? Não era habilitado para estar manobrando ali, certo? Então tem isso aí. Ter atenção com o pessoal para não ficar abaixo da carga. Todo o pessoal deve estar atento e nunca virar as costas para a carga que se aproxima. O pessoal trabalhando em mastros ou superestruturas ou por fora da borda livre ou balaustrada deve usar cintos de segurança e cabos de segurança sempre. Cinto de segurança e atrelado ao cinto, cabo de segurança, no caso de mastros. Os cabos de fixação devem ser passados imediatamente quando da montagem de dispositivos para se preparar para uma possível ou para um possível desengajamento em emergência. As projeções móveis localizadas no bordo da boina devem ser rebatidas e peadas. Os cabos devem ser recolhidos de forma clara para correrem livremente. O convés, nas proximidades da estação de transferência, deve ser tratado com material antiderrapante, tá? Ou seja, a pintura do convés nessas áreas de transferência das estações deve ser com tinta antiderrapante, tá? Normal, de marinha. Aí, ó. Deve existir material para combate a incêndio pronto para uso nas estações, somente nas folhas de transferência de óleo e combustível. E todo o pessoal deve estar apto para operá-lo. Cumprir os procedimentos de segurança relativos à passagem da retinida, visando a proteção da guarnição de outro navio. Aí é aquela questão do apito, dá um apito, vai lançar a retinida, o outro lá vai responder. Depois que abrigou o pessoal, pode lançar a retinida, ele vai dar outro apito, tô lançando, aí o cara vai e lança a retinida. Para o início da passagem do dispositivo. Somente destalingar o cabo de sustentação quando ele tiver sido folgado por ordem do fornecedor. O fornecedor está aqui com o pessoal sustentando, ele vai folgar, aí o recebedor vai destalingar o spanner. Nas folhas de transferência de óleo pelo método Spring, é um método de transferência de óleo, o recebedor somente solicitará ao fornecedor que tensione o cabo após receber a autorização da manobra, que posicionar o navio a uma distância mínima de atenção. Quando aparece número, deve-se ter a máxima atenção. Nós já sabemos disso, tá? Eles gostam de mexer com números. Tá aí, ó. Todos os olhares e acessórios das estações de transferência têm que sofrer testes de carga de acordo com os valores previstos na norma. Sabe? Boina de reboque. Olha aí, tá? E diga-se de passagem, é o Guilherme, não é o Guilherme. Classe Guilherme, tá? Folha de reboque. Para a folha de reboque, as precauções de segurança são as seguintes. Vamos lá que a gente ainda tem 5 minutos. Manter à mão as ferramentas adequadas para uso imediato nas estações de reboque e para o desengajamento e emergência. Então tem que ter um checklist da folha de reboque.
as ferramentas, machado do cave, tá lá, o oxiacetileno, o maçarico, tudo lá direitinho para o caso de desengajamento em emergência. Aí, ó, tá? Esse dispositivo aqui, ó, tá pela amarra. Tiraram o ferro, alinharam aqui a amarra, ó. Bom? Proibir o trânsito pelo convés na área de passeio do cabo de reboque. Nesse caso aqui, a área de passeio está limitada aqui, ó, por esses rodetes aqui, tá? Porque esse dispositivo é pela amarra. Mas se fosse um dispositivo de cabresteira simples ou mesmo a dobrada, ele estaria correndo pelo rocebar, que é esse tubo aqui, ó. Então o leque de atuação com certeza será maior, tá? Que vai ser limitado por umas espécies de unhas que estão aqui, ó, uma aqui e uma aqui, não dá para ver, mas elas existem, tá? Vai estar limitado. Nessa área de atuação do cabo, do dispositivo de reboque, não se deve ficar ninguém. É isso que ele está dizendo. Proibir o trânsito pelo convés na área de passeio, tá? É isso aí que ele está dizendo, do cabo de reboque. Se imprescindível, fazê-lo agachado por fora do rocebar e mantendo um cabo à vista. O cabo à vista, ou seja, o cara está atento por fora do rocebar, tá? Ele vai vir por fora entre o rocebar e a borda, tá? E atento ao cabo, de modo a proteger-se numa emergência, aplicável aos navios dotados de máquina de reboque, tá? São os navios de socorro e salvamento, rebocadores, corvetas. Tá aí, ó. Isso é um rebocador de... É a corveta, né? Caraca, essa corveta é antiga, hein? Classe Imperial Marinheiro, né? Manter o enfermeiro com kit de primeiro socorro na área. O comando deve ser mantido informado da direção de esforço sobre o mensageiro do cabo de reboque, a fim de, entre outros aspectos, evitar risco para o pessoal no convés. Ou seja, o mensageiro é o início da passagem do dispositivo. Então, se ele está para bomborda, se ele está para boré, se ele está flutuando, se ele afundou, por quê? Por conta dos hélices também, alguém vai manter o comando informado. Estação de manobra, estação de comando, cabo, mensageiro a bomborda, a boreste, visível, flutuando, certo? Isso tudo tem que ser informado. Tá lá, ó. Aqui está o cabo mensageiro, tá vendo? Ele está passando aqui, ó. Afundou. Então o mestre, ele está aqui só informando, tá? Cuidando para que esse cabo não entre no fluxo dos hélices e prejudique a manobrabilidade do navio e ponha fim à manobra. Os homens da manobra de amarrar, ou da amarra, desculpa, da manobra da amarra, devem estar cientes dos procedimentos para largar o cabo de reboque em emergência, tá? Nas manobras de atracação e desatracação, somente dar o pronto para o início da puxada após os militares que derem a volta do cabo de reboque pelos cabeços terem se abrigado. Fez as voltas falidas no cabeço, deu pronto, se abrigou, aí pode iniciar a manobra da puxada. Tá? Tranquilo? Ficamos aqui então. E a próxima aula vamos a partir da faina de recolhimento de homem ao mar e náufrago. Obrigado pela atenção dispensada. Lembrando sempre que nós temos que quantificar fisicamente o nosso objetivo. Isso se chama meta. Qual é a sua meta para 2018? Não é 2019 não, é 2018. Vai ser aprovado no concurso. Obrigado, senhores. Falou, pessoal.